mais do que um grão. O café é um elo que atravessa gerações e geografias. O solo, o clima, o produtor fazem do café brasileiro uma verdadeira arte. William é gerente comercial de uma cooperativa na região nordeste de São Paulo e exporta o café paulista para os 5 continentes. Atenção especial à Europa e aos Estados Unidos da América. Hoje a cooperativa, nós exportamos no último ano 200 mil sacas diretamente. A cooperativa recebeu mais de 1 milhão de sacas, aí, um pouco mais de 1.100.000 sacas. Desse total, 200 foram exportados diretamente pela cooperativa e o restante foi vendido para grandes trades que também trabalharam o processo de exportação. Então a gente pode falar que 90% de todo o café produzido foi exportado para algum lugar do mundo. As exportações de café paulista totalizaram pouco mais de 7 bilhões e meio de reais em 2024, crescimento de quase 43% em relação ao ano anterior. Esse valor corresponde a aproximadamente 4% das exportações totais do agronegócio paulista no período. É uma cultura muito dependente de pessoas, então as fazendas, os sítios empregam muitas pessoas. É o nosso cafezinho de todo dia que está ali, o produtor produz com carinho, tem toda uma questão social, questão de sustentabilidade que a gente trabalha no dia a dia. Hoje o produtor de café, ele faz todo um trabalho ali, buscando produzir o café da melhor qualidade possível. E o consumidor no dia a dia pode ter certeza que ele está recebendo o café produzido com carinho pelos produtores, e, consequentemente, o produtor está ali para também ajudar a sociedade, produzir esse café e levar o nosso café para o mundo, levar a nossa história para o mundo. O café verde representou cerca de 71% do total exportado. Em seguida, o café solúvel, com aproximadamente 25%. Entre os diversos tipos de café, o Bourbon amarelo se tornou a variedade de café mais querida do mercado asiático. Se você visitar uma cafeteria lá no Japão, na Coreia do Sul ou na China, você vai se deparar com o Bourbon amarelo. Esse fruto aqui já representa mais de 40% do total de cafés especiais importados do Brasil. A Ásia vem crescendo muito. A Ásia, ano retrasado, ela já apareceu ali como sexto maior. A China apareceu como sexto maior comprador. E juntamente com a China vem outros países da Ásia também, Coreia do Sul e outros países que vêm comprando bastante. E vem buscando café também de origens como a nossa, origem paulista. Então, isso tudo tem feito o café paulista estar para ser recebido em todas as regiões. E a Ásia, ela cresce como compradora de café e, consequentemente, cresce como compradora de café paulista. Além do café, a carne e o amendoim brasileiros também fazem sucesso lá fora, assim como a laranja e o açúcar. Na pauta de exportação de São Paulo, o setor sucroalcooleiro é o que fica em primeiro lugar. O setor de carnes, que é um setor muito importante, a gente falou da gripe aviária, está dentro do setor de carnes, embora no estado de São Paulo a gente exporta muito mais carne bovina, né? A parte de frangos fica no segundo lugar na parte de carnes. Produtos florestais, que é o terceiro produto da pauta paulista, papel e celulose principalmente, é um produto muito importante em São Paulo. A gente exporta muito papel e celulose para os países do BRICS, para os países aqui da América Latina mesmo. Então é um produto bastante importante. Suco de laranja, o setor de sucos é o quarto lugar na pauta de exportação de São Paulo. Suco de laranja principalmente, né, mas os demais sucos também. E o café. Das raízes firmes aos grãos, dos grãos ao paladar das pessoas ao redor do mundo. De acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, o estado paulista esteve à frente das exportações no agronegócio. Olha, é uma notícia de mais importante. Os números refletem que em 2024 o Brasil alcançou um superávit em 150 bilhões de reais. E é importante a gente ressaltar que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem importância neste mercado exterior. Aqui ao meu lado está a deputada Fabiana Bolsonaro, que tem realizado um trabalho interessante aqui na Alesp em relação a esse assunto. Deputada, qual a importância que a senhora observa
do agronegócio no nosso estado? Sabemos que o agronegócio é um ponto focal, aliás, o ponto focal do nosso estado de São Paulo, é a minha maior bandeira também, uma das minhas maiores bandeiras de trabalho. Criei também uma frente parlamentar, que já eu falo dela, sobre o assunto, mas o agro é o nosso foco, é o que traz emprego, é o que traz desenvolvimento e é o que traz dinheiro para o estado de São Paulo. A senhora falou uma coisa muito importante agora, trazendo dinheiro para o estado de São Paulo. Quando a gente fala sobre o superávit, né, de 150 bilhões de reais, isso significa que a receita foi maior que a despesa. E aí tem esse valor de 150 bilhões de reais fomentando o Estado, colocando o Estado à frente de tudo isso, é de mais importante. A senhora é do interior do estado de São Paulo. Eu gostaria que, inclusive, a senhora relacionasse o agronegócio no interior, fomentando exatamente esses municípios paulistas no interior, né? A gente está aqui na capital paulista, mas sempre lembrando a importância dos municípios em relação ao agronegócio. Sim, o agronegócio ele acaba envolvendo praticamente o estado inteiro, mas é muito forte nas regiões tanto de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Barretos, Araraquara, São Carlos. Ali é um foco total, tanto da cana-de-açúcar, laranja. A cana-de-açúcar produz o açúcar, produz o etanol, que é a nossa gasolina, o álcool que a gente limpa a casa. Então são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, fomenta demais a economia do nosso estado e é algo que eu vejo de perto dia a dia, porque caminho de São Paulo até o interior a gente só vê plantações, bênçãos e terra fértil aqui no nosso estado. Muito bom quando a senhora chama atenção, por exemplo, do uso do álcool em casa. Nós passamos aí pela AgriShow, né? Foi fundamental para o estado de São Paulo, grandes marcas, grandes empresários fomentando o agronegócio no nosso estado, mas vale lembrar também, e aí me perdoem, a Dona Maria, a Dona Josefa, a Dona Yara, que está em casa, por exemplo, que faz uso desse álcool e que muitas vezes está distante desse assunto, né? É verdade. A AgriShow é a maior feira do agronegócio da América Latina. Eu estava presente, o governador estava presente e diversos empresários do agronegócio, donos de usinas. É lindo ver todo aquele desenvolvimento, fila e fila para entrar dentro da feira. E realmente a gente vê que é importante tanto o início da cadeia quanto o final da cadeia do agronegócio. A Dona Maria, por exemplo, que usa, a Dona Fabiana, por exemplo, que usa em casa o álcool que veio da cana-de-açúcar para limpar, para higienizar. A gente viu na pandemia as usinas fornecendo o álcool, doando o álcool, né, que a gente já não encontrava mais em lugar nenhum para comprar, para a gente poder se proteger da pandemia. Então a usina ainda ela tem essa parte social, as usinas, eu sou encantada por isso, porque elas geram emprego. Meu pai, o primeiro emprego foi no agronegócio, foi cortando cana, né, colhendo café. Então é algo que envolve 100% da vida das pessoas do interior. É interessante quando a senhora fala sobre essa questão das empresas, existe um dado aqui muito importante, são quase 13 mil empresas exportadoras trabalhando em São Paulo. Quando a gente fala do comércio exterior, a gente está lembrando também desse produto que sai desse interior, né, desse produto que sai do interior e alcança também os demais países, né? E aí a gente pode também lembrar aqui a importância dos Estados Unidos, da Europa, da China, em relação a essa recepção também do nosso produto, né? A gente sabe que o estado de São Paulo, a gente tem a famosa terra vermelha, a terra fértil, a terra que tudo que você planta, às vezes nem você plantou, mas você vê está nascendo. Essa é uma terra abençoada por Deus mesmo. E a gente sabe que quando a gente viaja, se caso você tiver a oportunidade um dia, as pessoas tiverem a oportunidade um dia de ir para fora, ou pesquise mesmo. Veja, as melhores frutas são as brasileiras, as melhores plantações são as nossas. A gente realmente vive num país abençoado e o estado de São Paulo é o estado que mais exporta, né? Ele mais exporta frutas, açúcar e diversos outros setores, né?
Então, dá um orgulho tremendo de fazer parte desse Estado, desses processos e de incentivar esse trabalho de acontecer. Quando a senhora fala sobre incentivo, dessas que eu li aqui, 13 mil empresas, quase 3 mil empresas exportadoras, então é muita gente trabalhando lá à frente, né? A gente pode falar, tem a questão do Porto de Santos, a gente pode falar dos nossos aeroportos também, que são fundamentais, espalhados pelo estado de São Paulo também, obviamente, né? Existe a capital que vai ligando todos esses municípios, mas é interessante também a gente pensar de que forma o legislativo pode ajudar também essas empresas exportadoras que estão levando esse nosso produto para outros países. A gente vê então que é um comércio, o agronegócio ele envolve diversos outros comércios, incluindo um setor que é muito importante, que são dos caminhoneiros. A gente vê o quanto o transporte dos caminhoneiros são essenciais, o quanto Santos, a parte de Santos, do transporte feito em Santos também é essencial, aeroportos, né? E a gente, através da Assembleia Legislativa, no caso do meu mandato como deputada estadual, eu criei uma frente parlamentar em apoio à agroindústria, em apoio ao agroalimentar. E essa frente parlamentar agora a gente vai andar o estado de São Paulo para fazer diversas reuniões com os empresários, diversas reuniões com as pessoas, com a sociedade, para ver qual a necessidade, que está precisando de alguma coisa, se tem algum assunto que a gente ainda não conseguiu abranger, se a gente não conseguiu ainda alcançar. A gente, então, está vendo o que a gente pode ajudar a mais. A gente aqui, na Assembleia Legislativa, no geral, consegue ajudar com projetos de lei, com criação dessas frentes parlamentares, com destinação de emendas parlamentares para a Secretaria de Agricultura, para desenvolver mais projetos junto aos agricultores e fazer prosperar ainda mais algo que faz o nosso estado ser destaque no país. É possível pensar também, deputada, naquela pessoa, naquele produtor, no microprodutor, se a gente puder dizer assim, né, que tem trabalhado a terra, que tem conquistado ali o território dele, o microterritório. Como que a senhora vê isso? Normalmente esse microprodutor, ele faz tudo isso com a família. Então seria mais a agricultura familiar, que é algo que também minha frente parlamentar, ela avança sobre esse tema, tanto aos agricultores familiares, quanto aos grandes usineiros que produzem, que plantam em todo o estado de São Paulo, cana-de-açúcar, laranja. Esses microempresários, nossa, primeiro que eles fomentam o emprego local, então é algo que a gente vê muitas prefeituras também contratando, em vez de buscar longe alimento para colocar dentro das escolas, busca perto, busca desses pequenos produtores, dessa produção familiar, que a gente sabe que é algo que desenvolve o município, traz benefício às famílias, benefício a todos, né? Uma vez, durante a nossa programação, num telejornal aqui da casa, nós conversávamos com alguns especialistas de comércio exterior, né? Falando sobre a importância do café. Agora, pouco antes disso, questionava esse especialista sobre essas famílias, essa família que tem produzido a laranja, que tem produzido, de repente, uma verdura. Quão seria importante que esse produto chegasse também do outro lado do planeta, como, de repente, se pudesse chegar à China? Obviamente que, quando se fala do comércio exterior, você vai observar essas quase 13 mil empresas exportadoras que vão levando, mas também daquelas grandes indústrias, dos grandes produtores que já têm uma agenda, que já têm um cliente lá fora. Mas a gente poderia parar para pensar também essa questão do sonho, né? Porque toda empresa grande começou como uma empresa pequena. E aí fomentando também esse desejo desse pequeno produtor, né, deputada? A gente vê também essa agricultura familiar. Alguns agricultores, eles criam cooperativas. Isso é um ponto interessante, porque através dessas cooperativas, aí tem um volume maior, tem uma organização maior, e aí sim é possível fazer essa exportação e aumentar o sonho de cada um. Realmente é possível fazer todo esse trabalho de exportação, né? Primeiro,
Com certeza eles abastecem o nosso país, né? E após isso, com certeza eles têm demanda e é possível abastecer, quem sabe, outros países. Falei há pouco, deputada, sobre a questão da exportação de café, né? A exportação de café no ano passado cresceu quase 42%. Isso coloca o estado de São Paulo numa direção para lá de importante, né? A gente sabe, inclusive, que a China tem recebido demais o café brasileiro, né? Existem, inclusive, alguns comerciantes lá na China que têm fomentado muito, feito uma propaganda imensa sobre o café do Brasil e em especial, o café paulista. De que forma é possível também pensar projetos, né, vislumbrando a melhoria do comércio exterior em relação ao café? Que o café faz parte da história do nosso país e ver ele retomando agora, apesar de ter passado por uma crise, né, estar passando por uma crise de valores aqui dentro do nosso país, Brasil, os agricultores estão certos em não se limitar. Tem que expandir, tem que ir para o mundo. E ver esse crescimento da produção de café, para mim, é a maior alegria que tem. E a gente pode ajudar isso com recursos, com projetos de leis, com conversas, principalmente. O que eu vejo, Arthur? A gente precisa chegar nesses agricultores, chegar nesses grandes produtores, que é justamente o que eu estava conversando com eles. A gente muitas vezes chega com a solução pronta, mas às vezes não é o problema que ele quer resolver. Então, solucionar um problema da agricultura é sentar com esses grandes produtores e pedir para eles listar um a um o que vocês precisam, qual é a nossa ajuda enquanto governo, enquanto Assembleia Legislativa, que a gente pode fazer para melhorar o que precisar para vocês, tanto com articulação internacional, quanto com o que for que seja necessário. Quando a senhora diz sobre essa questão, né, de grandes dificuldades, né, a nossa terra é boa, rica, pode produzir muito. Vez ou outra, seria de repente um incentivo para a compra de equipamentos? Como a senhora observa isso? Quando o pequeno empresário tem uma ajuda financeira do governo, tem um incentivo financeiro do governo, ele produz mais, ele dá um retorno muito maior para o Estado. Então, o Estado acaba arrecadando muito mais através de impostos, através do giro que isso torna no nosso Estado. Me lembro e volto um pouco no detalhe, a senhora falou logo no início do nosso bate-papo aqui, deputada, sobre essa questão das produções feitas nos municípios, né? A senhora percorrendo, então, os 645 municípios do nosso estado, quais cidades poderiam ter ali uma chancela extremamente importante, um ouro a mais, um selinho ali, uma medalha, nessa questão da produção, por exemplo, da cana, da cana-de-açúcar, da própria laranja? Do amendoim, também temos o amendoim. Sim, com certeza eu vou ter que citar Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto, inclusive, tudo eu vou falar da minha filha agora, a cidade que minha filha nasceu. E gosto muito de Ribeirão Preto, é a cidade que acontece a maior feira do agronegócio da América Latina, que é a AgriShow. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa região de Ribeirão Preto. É um ponto focal mesmo do agronegócio, da agroindústria, mas é toda aquela região que a gente abrange. Jaboticabal também é uma cidade que o foco é amendoim. Temos uva, temos plantação de alho, de milho. O estado de São Paulo é realmente muito rico. Ele se sustenta outras... porque daqui a gente manda imposto para o governo federal e aí ele espalha para o país, então a gente sustenta muito diversos estados do país também. A senhora por diversas vezes falou aqui da parceria do governo do estado de São Paulo, citou Tarcísio de Freitas, nosso governador, quem esteve inclusive aqui na Rede Alesp e comentou à época sobre essa questão importante da própria Comissão de Relações Internacionais e dos membros, dos senhores parlamentares que compõem essa comissão e os parlamentares da Assembleia Legislativa, de um modo geral, que trabalham muito para essa efetivação aqui em nosso estado, né? E essa ligação com o governo do estado, né, propondo ideias, observando exatamente, né, a senhora citou o túnel também tem aquela questão da ampliação da rodovia
que ligaria o Planalto ao litoral. Isso é de mais importante porque vai escoar esse produto que vem lá do interior e vai descendo, chegando inclusive no Porto de Santos. Deputada, a gente está num momento muito bom no estado de São Paulo em relação a isso, né? E pensando cada vez mais nesse produto que precisa ultrapassar as nossas fronteiras. De que forma os senhores deputados e deputadas poderiam também observar mais essa questão no aprimoramento da verba? Se a gente puder dizer aqui o orçamento, nós estamos com o maior orçamento, são 372 bilhões de reais, me corrija por favor, mas acho que é exatamente isso. Então, nesse sentido de trazer cada vez mais essa ideia, né? Ajudando não somente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, mas as demais secretarias do nosso estado. A gente vê o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, ele foi ministro, então ele gosta, a alegria dele é fazer estratégia, ele sabe compor, pegar o mapa do estado e falar o que precisa aqui realmente, o que precisa para melhorar o transporte, o que precisa para melhorar a logística do estado, e melhorando a logística, a gente aumenta a velocidade, a gente aumenta tudo. Então, a gente aumenta até o emprego, a gente aumenta até a captação de recursos para o próprio estado. É algo que fomenta mais ainda a exportação, a importação, acelera mais ainda o nosso estado, que já é a 1000 por hora em questão de velocidade. E a você que esteve conosco durante a transmissão deste programa, não se esqueça, o Ponte Global está aqui para fazer a diferença. Essa ponte com os demais estados de todo o nosso planeta. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado sempre pela sua participação aqui em nossa rede, na Rede Alesp. Meu forte abraço para você e a todos os nossos companheiros aqui nesta emissora, colegas radialistas e jornalistas. Muito obrigado. Tchau, tchau.